Quarta-feira, 17 de maio de 2000. Boa noite. O Banco da Terra vai beneficiar os agricultores de mais 2 estados, Tocantins e Mato Grosso. As famílias terão acesso a 20 milhões de reais para a compra de terras e obras de infraestrutura. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Na Voz do Brasil de hoje você vai saber como está a Operação Mandacaru no interior de Pernambuco. E também a expectativa do governo sobre os investimentos na área de telecomunicações nos próximos anos. Você vai saber ainda por que os direitos conquistados pela mulher na legislação brasileira serão apresentados como modelo para outros países. E o nosso entrevistado desta quarta-feira aqui na Voz do Brasil é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário Miranda Abdo. Presidência da República. Representantes de várias tribos indígenas encaminharam ao presidente Fernando Henrique um documento pedindo para que o governo proteja seus conhecimentos medicinais. Repórter Lourival Macedo. Um grupo de pajés de 20 tribos indígenas estiveram no Palácio do Planalto para entregar ao presidente Fernando Henrique um documento reivindicando a aprovação de uma lei contra o que se chama de biopirataria, que é o roubo de conhecimentos, remédios e plantas utilizados pelos índios. O documento, Carta da Sabedoria Indígena, a Palavra dos Pajés, é o resultado do encontro ocorrido esta semana na Universidade de Brasília, que começou na segunda-feira e terminou hoje. Como não haviam marcado audiências, os pajés não conseguiram falar com o presidente, mas deixaram a carta protocolada na portaria do Palácio do Planalto para que chegue às mãos do presidente da República. O pajé Jeremias Pelutauê, da tribo Chavante do Mato Grosso, disse que o grupo veio ao Palácio do Planalto porque não queria a intermediação de assessores. Os índios são contra o projeto em tramitação na Comissão Mista do Congresso Nacional, que propõe reduzir de 80% para 50% a área de proteção ambiental na região amazônica. Os pajés informam que vão até às Nações Unidas para defender da biopirataria os seus remédios, plantas e sabedorias milenares. De Brasília, Lourival Macedo. Economia. As incubadoras de empresas das universidades brasileiras vão receber 2 milhões e 800 mil reais para desenvolvimento de atividades. O dinheiro vai auxiliar na criação de produtos nacionais de alta tecnologia. As informações com o repórter Adriano Gaieski. O SEBRAE e a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas assinaram hoje à tarde um convênio no valor de 2 milhões e 800 mil reais. A verba será aplicada em incubadoras de empresas. O SEBRAE vai investir 1 milhão e 600 mil reais e a Amprotec outros 1 milhão e 200 mil reais. O total de 2 milhões e 800 mil reais vão para treinamento e capacitação de funcionários e técnicos em cursos, workshops, seminários, missões técnicas, premiações, pesquisas e publicações. O presidente do SEBRAE, Sérgio Moreira, diz que o objetivo é trazer para o Brasil uma cultura favorável às empresas de inovação tecnológica. Para isso, há uma série de ações que devem ser tomadas com o foco. Evidentemente, nós trabalhamos com o SEBRAE na micro e pequena empresa. O primeiro delas é a da capacitação. O segundo é de criar um ambiente a nível de conhecimento, de apoio, que se chama de incubadoras de empresa. E nós estamos investindo radicalmente na ampliação das redes de incubadoras nesse país. As incubadoras são espaços físicos com laboratórios e equipamentos para desenvolvimento de um produto ou processo inovador. Até o final do ano, vão estar instaladas no Brasil 185 incubadoras, a maioria em universidades e institutos tecnológicos, abrigando aproximadamente 1.000 empresas. De Brasília, Adriano Gaieski. Os direitos conquistados pela mulher na legislação brasileira serão apresentados como modelo para outros países. O ministro Francisco Dornelles vai defender, junto à Organização Internacional do Trabalho, que outros países adotem garantias como, por exemplo, as 17 semanas de licença maternidade.
As informações com a repórter Cristina Guimarães. Hoje, representantes de centrais sindicais e do Conselho Nacional de Direito da Mulher pediram ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, que defenda na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, marcada para junho na Suíça, a posição das centrais sindicais de estender a outros países as garantias conseguidas às mulheres brasileiras, que são a estabilidade durante a gravidez, os 5 meses após o retorno, além do salário integral e das 17 semanas de licença maternidade. O Brasil é um dos poucos países que superaram o patamar mínimo de 12 semanas estabelecido pela OIT para licença maternidade. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Solange Bentes, lembrou que o fato do Brasil ter adotado 17 semanas de licença maternidade provocou queda da taxa de mortalidade infantil, da desnutrição e deu tranquilidade às mães com a garantia de assistência ao recém-nascido. E a resposta do governo agradou as mulheres representadas por parlamentares, CUT, CGT e centrais sindicais. O ministro garantiu que o governo vai defender a manutenção de 17 semanas para a licença maternidade, reafirmando a posição do presidente Fernando Henrique de que seja firmada a posição das trabalhadoras. Nós vamos defender que a licença maternidade seja estendida a todos os países do mundo no mesmo período, 17 semanas, que é o Brasil, e vamos mostrar que nós não aceitaremos de modo algum que esse período seja reduzido no nosso território. O ministro defendeu também que a licença maternidade seja estendida em casos de adoção. De Brasília, Cristina Guimarães. O governo quer acabar com as diferenças regionais no país. No caso do Nordeste, uma das propostas para atenuar os efeitos da seca é utilizar melhor os recursos hídricos do Rio São Francisco. Outros programas ainda serão anunciados. Repórter Eduardo Franklin. O governo vai lançar ainda este ano 2 projetos de combate às desigualdades regionais e de incremento na oferta de empregos. Segundo anunciou nesta quarta-feira no Rio, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, durante palestra no 12º Fórum Nacional, na sede do BNDES. Em junho próximo, será apresentado o projeto de utilização dos recursos hídricos do Rio São Francisco, beneficiando as regiões mais afetadas pela seca no Nordeste. O ministro antecipou que já estão em fase conclusiva os estudos sobre os impactos ambientais e de viabilidade técnica, econômica e de engenharia do empreendimento. Ainda de acordo com Fernando Bezerra, a expectativa do governo é de que o edital de licitação do projeto de otimização do Rio São Francisco seja divulgado até o final deste ano. Outra iniciativa revelada pelo ministro é o Programa de Desenvolvimento Regional, que deverá ser iniciado em agosto, com ênfase na competitividade de atividades sustentáveis. Fernando Bezerra disse que o objetivo do programa é alavancar cadeias produtivas nas regiões menos favorecidas, especialmente no Nordeste, apoiando setores como o da fruticultura, turismo e da indústria petroquímica. O ministro da Integração Regional explicou que o novo programa restaura o papel do Estado na coordenação de investimentos públicos e privados para acelerar o processo de redução das disparidades inter- e intra-regionais. Fernando Bezerra chamou a atenção para o fato de o Nordeste continuar praticamente com a mesma participação de 30 anos atrás no PIB nacional, apesar de alguns avanços localizados. No Rio de Janeiro, Eduardo Franklin. Começa na próxima semana em Pernambuco a terceira fase da Operação Mandacaru. O INCRA já recebeu autorização da Justiça para usar as terras que serviam para o plantio de maconha no processo de reforma agrária na região. Repórter Nelson Mota Gomes. O governo federal, depois de retomar o controle social, marcando a presença do Estado com a força-tarefa na região conhecida como Polígono da Maconha, no interior de Pernambuco, erradicou as plantações da erva e desenvolveu culturas alternativas. Na próxima semana, dando continuidade à Operação Mandacaru, a Secretaria Nacional Antidrogas vai realizar a terceira fase, com a prevenção e o tratamento ao consumo de drogas no Médio São Francisco. Para isso, será realizado um fórum comunitário no município de Salgueiro, nos dias 25 e 26 deste mês. O ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Alberto Cardoso, explica a importância do encontro. Agora entramos numa fase que é aquela de apoiar a população para se precaver em relação ao uso das drogas. E isso, como disse, dá continuidade à ação do governo federal e do Estado brasileiro naquela região. Daí a importância. O governo federal começa a expropriar as propriedades onde foram encontradas as plantações de maconha no interior de Pernambuco. O INCRA recebeu da Justiça Federal autorização para expropriar 2 imóveis de 1.860 hectares no município de Floresta. As terras servirão para assentar 40 famílias. De Brasília, Nelson Mota Gomes.
33 mil famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias contempladas moram em Saúde, na Bahia, Planalto da Serra, Porto dos Gaúchos, Rosário do Oeste, Santo Antônio do Leverger e Tabaporã, no Mato Grosso, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Paranhos, no Mato Grosso do Sul. Coronel Murta, Datas, Francisco Badaró, Ninheira, Santa Cruz de Salinas e São João da Ponte e ainda Turmalina, em Minas Gerais. Augusto Correia, no Pará. Caruaíba, em Pernambuco. Sebastião Leal e Socorro, no Piauí. Cantagalo e Sapucaia, no Rio de Janeiro. E São Miguel, no Tocantins. Também vão receber as cestas de alimentos da Conab 6 municípios de Rondônia e 7 de São Paulo. Outras 9 mil famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca. Serão contemplados os seguintes municípios: Princesa Isabel, São Bento e São José de Espinharas, na Paraíba. Cachoeirinha, em Pernambuco. Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. E você pode ajudar fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Em Brasília, 7h11. Depois do intervalo, você vai saber o que o governo está fazendo para defender os direitos dos consumidores de energia elétrica. Aguarde um instante só, nós voltamos já já. Nada mais cômodo do que usar os serviços que estão à sua disposição no Previnet. O site da Previdência Social na internet. O Previnet oferece mais de 22 serviços. Quem usa o Previnet uma vez descobre tantas facilidades que depois está sempre voltando ao endereço eletrônico, como o contador Davi dos Santos, de Brasília. Nossa, facilita muito, porque você, de dentro do escritório, a gente consegue, por exemplo, tirar uma certidão negativa, emitir uma guia por exemplo, uma GPS de um cliente, né? Baixar um download de um sistema. Informações, cálculos e benefícios, CND eletrônica, GPS, GFIP, atualização de endereços de segurados, comunicação de acidente de trabalho, cadastro especial no INSS e agora também informações sobre precatórios. Tudo isso você tem no Previnet. E ainda pode falar com a ouvidoria da Previdência Social. Anote o endereço do Previnet: www.previdenciasocial.gov.br. Ministério da Previdência e Assistência Social. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A Anatel quer que as operadoras do setor de telecomunicações invistam 19 bilhões de reais nos próximos 2 anos. A proposta será debatida na próxima sexta-feira, no Recife, por representantes do governo e do setor. Repórter Márcia Vongon. O vice-presidente da República, Marco Maciel, o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, participam na próxima sexta-feira do painel Telebrasil, que vai acontecer no Hotel Blue Tripark, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Durante o encontro, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações, representantes das operadoras de telefonia fixa e celular irão discutir, entre outros temas, as mudanças no setor de telecomunicações decorrentes do processo de privatização, investimentos e a adoção de novas tecnologias para atrair mais clientes. A expectativa da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é de que as operadoras e indústrias de equipamentos do setor invistam nos próximos 2 anos no país 19 bilhões de reais. As empresas de telefonia móvel estão se preparando para oferecer aos assinantes o acesso à internet via celular. De Recife, Márcia Vongon. O respeito aos direitos do consumidor de energia elétrica é o tema da nossa entrevista de hoje aqui na Voz do Brasil. Para isso, nós vamos conversar com o diretor-geral da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, José Mário Miranda Abdo. Doutor Miranda, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Miranda, a ANEEL lançou um serviço de atendimento há mais de um mês para informar e auxiliar o consumidor a fazer respeitar os seus direitos. Como funciona esse serviço? Esse serviço de teleatendimento, inaugurado em fase experimental pela ANEEL, é mais um item de respeito ao consumidor, do direito de defesa daquilo que diz importância ao consumidor, no caso da energia elétrica. É um serviço gratuito e o número a ser acionado à ANEEL é o 0800 61 2010. Quando o consumidor tiver uma reclamação, uma queixa,
a ANEEL sempre tem orientado no seguinte sentido. Primeiro, reclame ao seu concessionário de energia do seu estado. Problema de energia, reclame para o seu concessionário. Ele que é obrigado a resolver. Agora, problema com o seu concessionário, que não foi resolvido, que não lhe atendeu adequadamente, o senhor consumidor, a senhora consumidora, tem a quem reclamar por esse número do 0800, sem pagar nada por esse serviço. E até agora, doutor Miranda, quais são os resultados obtidos com esse sistema de teleatendimento? O consumidor tem procurado a ANEEL? Nesse primeiro mês de funcionamento, é uma média de cerca de 400 atendimentos diários que a ANEEL tem realizado. São diversos tipos de consumidores do Brasil inteiro. Os direitos dos consumidores têm e devem ser respeitados. E a ANEEL está aí para isso, para ajudar a fazer valer os seus direitos. Veja, por exemplo, o desligamento daquela falta de energia de março do ano passado. A ANEEL apurou, a ANEEL fiscalizou e foram responsabilizadas 2 empresas prejudicados por aquele desligamento, que tiveram danos a seus aparelhos eletrodomésticos, que tiveram, portanto, prejuízo, foram ressarcidos pelas concessionárias. Cerca de 9.000 consumidores foram indenizados, perfazendo um total de cerca de R$1,5 milhão, que é justo, que é merecido e que é um direito dos consumidores. Portanto, na defesa do seu direito, hoje o consumidor de energia elétrica tem a quem recorrer. A legislação que regula o setor elétrico também estabelece condições para a formação dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Doutor Miranda, como vão funcionar esses conselhos? O Conselho de Consumidores é mais um item importante na defesa dos interesses dos consumidores de energia elétrica. É uma obrigação que a ANEEL tem cobrado de que cada concessionária do Brasil tem que ter o seu Conselho de Consumidores. E uma inovação importante nesse novo regulamento da ANEEL, que estimula o funcionamento do Conselho de Consumidores, é exigir que preferencialmente sejam os consumidores de baixa renda que representem a classe de consumidores rurais. E também tem outras obrigações importantes nesse novo regulamento, como, por exemplo, uma obrigação de que a concessionária passe a garantir os custos de funcionamento desse Conselho de Consumidores. E esse Conselho de Consumidores tem a missão de receber contribuições, sugestões e queixas também, e levar essas reclamações diretamente ao concessionário. É um trabalho complementar ao trabalho da ANEEL e da agência reguladora descentralizada da ANEEL no seu estado. E com isso, fazer um processo mais ágil, um processo de melhor atendimento aos interesses dos consumidores. Nós agradecemos a participação do diretor-geral da ANEEL, José Mário Miranda Abdo, aqui na Voz do Brasil. O telefone da agência é 0800 61 2010. Repetindo, 0800 61 2010. Agora em Brasília são 7h18. O Banco da Terra vai beneficiar os agricultores de mais 2 estados. Você vai saber os detalhes depois do intervalo. Aguarde um instante só. O número de universidades que aderiram ao financiamento estudantil este ano supera a marca do ano passado. O prazo de adesão das instituições particulares de ensino superior ao programa do Ministério da Educação terminou ontem, com mais de 714 inscrições. Já os universitários que vão se candidatar ao FIES têm prazo até o próximo dia 31 para fazer inscrição. E o aluno pode se inscrever na própria faculdade em que estuda. Ou então pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.mec.gov.br. Quem optar pela inscrição via internet precisa depois confirmar na faculdade. O FIES está abrindo 50 mil novas vagas neste semestre. Com isso, 180 estudantes em todo o país estarão sendo beneficiados pelo programa. O financiamento estudantil substitui um antigo programa de crédito educativo, com vantagens. Além de facilitar o acesso dos alunos ao crédito e de privilegiar os mais carentes, as normas atuais evitam o problema da inadimplência, que acabou inviabilizando o antigo programa. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil, Rádio Brás. A hora do campo. O
INCRA anuncia uma série de medidas para acabar com os desvios de verbas da reforma agrária. As informações com a repórter Shirley Prestes. O governo federal vai apurar rigorosamente todas as denúncias sobre desvios de recursos da reforma agrária. Para isso, está encaminhando ao Ministério Público e à Polícia Federal todos os casos que chegam ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao Instituto de Reforma Agrária. O presidente do INCRA, Orlando Muniz, anunciou hoje a constituição de uma auditoria para apurar as mais de 70 cooperativas que receberam créditos de investimento do Procera. Nós estamos também colocando todos os contratos dos técnicos do Lumiar sob aviso prévio por um período de 30 dias. Durante este prazo, constituímos uma comissão revisora. Esses contratos serão objeto de revisão. Quem não estiver prestando assistência técnica e usando o contrato do Lumiar para outros fins, terá o mesmo destino da técnica do Paraná, que se envolveu nesse processo, que teve seu contrato sumariamente cancelado. Portanto, são essas as principais medidas que nós temos a anunciar. É o governo federal prestando conta das suas atribuições. Orlando Muniz anunciou ainda que o INCRA constatou irregularidades nos convênios de obras de infraestrutura em projetos de assentamento firmados com 23 prefeituras da Bahia. De Brasília, Shirley Prestes. A partir de agora, os agricultores do Tocantins e Mato Grosso vão ter direito a empréstimos para compras de terras e obras de infraestrutura. É o programa Banco da Terra, que chega aos 2 estados. Repórter Gustavo Mariani. Convênio nesse sentido foi assinado hoje aqui em Brasília pelos governadores dos 2 estados, Siqueira Campos do Tocantins e Dante de Oliveira de Mato Grosso, na presença do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, e do secretário executivo do Banco da Terra, Max Bezerra. Agora são 14 o número de estados que participam do programa que pretende descentralizar ações e agilizar a reforma agrária. Anteriormente, haviam aderido ao Banco da Terra os governos de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. Pela expectativa do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, de imediato, 2.000 famílias tocantinenses e matogrossenses serão beneficiadas pelos financiamentos para compras de áreas rurais e instalações de infraestrutura. No entanto, o governador Siqueira Campos é mais otimista e acredita que só em seu estado o número de famílias de agricultores sem terra que podem ter acesso ao programa para produzir deve passar de 6 e até chegar a 10 mil em pouco tempo. Para uma família obter financiamento junto ao Banco da Terra, ela deve primeiro se organizar em cooperativas ou associações. As terras e as obras prioritárias serão escolhidas pelos proprietários, que terão 20 anos com 3 de carência para pagar os financiamentos. De Brasília, Gustavo Mariani. Você vai saber agora se o seu município recebeu hoje a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos do INCRA. A verba foi enviada por meio da Associação Comunitária da Reforma Agrária. No Acre, Brasileia e Manuel Urbano. No Ceará, Ocara e Tejuçuoca e ainda Trairi. No Maranhão, Araguanã, Carutapera, Penalva, Porto Franco e Santa Luzia. No Pará, Conceição do Araguaia, Itupiranga, Marabá e Tucumã. Em Rondônia, Buritis, Machadinho do Oeste e Presidente Médici. No Tocantins, Araguacema, Marianópolis e Palmeira. O dinheiro só pode ser utilizado na compra de material de construção, insumos, sementes e outros itens indispensáveis ao início da fase produtiva dos assentamentos. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação dessas verbas. Ligue grátis para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no 0800 78 7000. O Ministério da Justiça liberou 12 milhões de reais para combater o Esquadrão da Morte no estado do Acre. Repórter Melissa Castelo Branco. Ministro da Justiça quer acabar com o Esquadrão da Morte no Acre. O ministro José Gregório liberou hoje a verba de 12 milhões de reais para o fortalecimento da área de segurança do Estado. A grande preocupação do governador Jorge Viana é a falta de um presídio de segurança máxima no Estado. Na última terça-feira, houve uma tentativa de fuga de presos ligados ao narcotráfico e ao crime de extermínio da penitenciária do Rio Branco. O governador disse que a verba do governo federal será para o reaparelhamento do setor de segurança do Estado. É fortalecer todo o aparelho de segurança no Estado inteiro,
Vamos construir presídios, reformar delegacias, melhorar o trabalho nos quartéis, equipar a nossa Polícia Civil e Militar, o Ministério Público tem recursos, a Justiça tem recursos, e o essencial de tudo isso é uma determinação nossa de investir nas pessoas. O tráfico de drogas no Acre é um dos maiores do país. O dinheiro da verba irá também ampliar as ações do Ministério Público e da Justiça para o combate ao tráfico. De Brasília, Melissa Castelo Branco. Agora em Brasília, 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Amanhã às 7 horas a gente volta. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, recebeu hoje a visita dos integrantes do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho. Sob a coordenação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Vicente Malheiros, os juízes estiveram no STF para, mais uma vez, manifestar solidariedade e apoio ao ministro Carlos Veloso. Durante a audiência, o presidente do Supremo e os presidentes dos TRTs conversaram sobre vários assuntos, entre os quais o teto salarial em discussão no Congresso Nacional. Também nesta quarta-feira, os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho estiveram no TST, onde foram recebidos pelo presidente Wagner Pimenta. No Tribunal Superior do Trabalho, discutiram questões do interesse dos tribunais regionais e da justiça trabalhista em geral. A União entrou no STF com petição contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sediado no Rio de Janeiro, que concedeu pedido de tutela antecipada à Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis. O presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso, é o relator da ação. A empresa ganhou na Justiça Federal a suspensão da exigibilidade e a retenção da contribuição para financiamento da Seguridade Social e da contribuição do Programa de Integração Social sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, junto às usinas da Petrobras. A União argumenta ainda que 205 distribuidoras de combustíveis em todo o Brasil, dentre elas a Petrosul, deixaram de recolher 580 milhões de reais a título de COFINS e PIS. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra, no prazo de 90 dias, todas as diligências requeridas pelo Ministério Público Federal no inquérito que investiga o suposto envolvimento do deputado Paulo Marinho, do PFL do Maranhão, em irregularidades na aplicação de dinheiro público. O deputado foi prefeito de Caxias nos anos de 1993 a 1996. Segundo o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, autor da ação, uma auditoria realizada nas contas da Prefeitura de Caxias constatou indícios da efetiva participação de Paulo Marinho na conduta em tese criminosa de dispensa de licitação. O ministro relator Celso de Mello autorizou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para que o parlamentar seja convidado a prestar depoimento sobre os fatos investigados. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que organismos internacionais não dotados de soberania estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho nas questões relativas às relações de trabalho com seus funcionários. A decisão foi tomada em processo em que era parte o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A entidade alegava estar protegida por um decreto de 1953, que lhe garantia imunidade de jurisdição. No julgamento, prevaleceu o voto divergente do ministro José Luiz Vasconcelos, fundamentado no fato de que a Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho alcança as controvérsias que envolvam entidades de direito público externo. O entendimento foi o de que, se houvesse imunidade de jurisdição em questão trabalhista, o decreto seria inconstitucional, porque o trabalhador, nesse caso, não teria poder judiciário algum para reclamar. 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça estarão no Rio de Janeiro esta semana, participando do primeiro Seminário Nacional sobre Juizados Especiais, promovido pela Escola de Magistratura do Estado. Na abertura do encontro, nesta quinta-feira, a ministra Nancy Andrighi fará um balanço dos 5 anos de sucesso da lei que criou juizados especiais cíveis e criminais. O ministro Rui Rosado de Aguiar participa do encerramento do seminário na sexta-feira e falará sobre o futuro dos juizados especiais. Os juizados cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento de ações com valores de até 40 salários mínimos. Pode julgar ainda, entre outras ações, despejos de imóveis, ressarcimento por danos em prédios e acidentes de veículos.
Já os juizados especiais criminais têm competência para conciliação, julgamento e execução de contravenções penais e os crimes que, por lei, a pena máxima não seja superior a 1 ano. Chegou hoje ao gabinete do presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, o pedido da Advocacia Geral da União para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que proibiu em todo o país a importação de arroz da Argentina e do Uruguai. Com recurso ao STJ, a União pretende suspender a execução da decisão do TRF, que deu efeito suspensivo ao recurso movido pelas associações de produtores rurais gaúchos, que não tinham obtido êxito na primeira instância. O presidente do STJ despachou imediatamente. Acabam de liberar o uso de calça comprida por mulheres nas sessões de julgamento da Corte. A decisão unânime foi tomada em sessão administrativa do Pleno. A medida segue a mesma linha da decisão administrativa tomada no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal. O exame da questão foi provocado nos 2 tribunais por expedientes encaminhado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso recebe presidentes dos tribunais regionais do trabalho. O presidente do STJ pede urgência ao Ministério Público no caso da proibição de importação de arroz. Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação trabalhista de organismo internacional. Ministros do STJ liberam o uso de calça comprida. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senado debate o uso de silicone. Não há dúvida de que existem complicações que a gente chama locais. Comissão aprova a emenda que fixa recursos mínimos para a saúde pública. Milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais serão beneficiados. Jonas Pinheiro diz que projeto não aumenta desmatamento na Amazônia. O Senado autorizou o governo a tomar um empréstimo de 185 milhões de dólares junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse dinheiro vai financiar o projeto de profissionalização de trabalhadores da área de enfermagem, o PROFAI. O objetivo do projeto é melhorar a qualidade do atendimento ambulatorial e hospitalar, especialmente nos hospitais do Sistema Único de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta de emenda constitucional que garante mais dinheiro para a saúde. A emenda já foi aprovada pela Câmara e agora será votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. Mais informações com a repórter Beatriz Mendonça. O relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares, falou dos benefícios que a proposta trará à população. Com a responsabilidade social dos governadores e demais executivos e a obrigação de que recursos serão disponibilizados para o setor, milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais, porque ou são mal atendidos ou porque não podem ser atendidos, serão beneficiados. A proposta estabelece que neste ano a União deverá aplicar em saúde 5% a mais do que foi gasto em 99, o que vai corresponder a pouco mais de 19 bilhões de reais. Esse valor deverá ser reajustado nos 4 anos seguintes, conforme a variação do PIB. No caso dos estados e dos municípios, a meta é aumentar progressivamente a destinação de recursos para a saúde até 2004, ano em que os estados deverão estar aplicando no setor 12% de suas receitas e os municípios 15%. Uma lei complementar vai definir os percentuais definitivos a serem adotados a partir de 2004. A senadora Heloísa Helena afirmou que essa emenda é fundamental para a superação do abismo que existe entre o que foi aprovado pela Constituição e as dificuldades enfrentadas por quem precisa dos hospitais públicos. A partir do momento que se cria a obrigatoriedade de estados, municípios e governo federal estabelecerem um percentual de comprometimento das suas receitas para o setor saúde, efetivamente cria-se as possibilidades concretas de melhorar o atendimento para milhares de pessoas submetidas a tanta humilhação para buscar o serviço de saúde.
O Tribunal de Contas da União terá que informar ao Congresso e ao Ministério Público qualquer irregularidade detectada por seus auditores. A informação será repassada também à Assembleia Legislativa e à Câmara de Vereadores do Estado e do município, onde for encontrada irregularidade. Isso é o que determina o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O autor do projeto, senador José Eduardo Dutra, explica a importância da proposta com um exemplo. O TCU havia apurado irregularidades no TRT de São Paulo, mas os deputados paulistas não sabiam disso. Se esse projeto já tivesse em vigor há mais tempo, talvez houvesse sido paralisado a remessa de recursos para a obra se tivesse havido essa publicidade da irregularidade dela. A Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje o uso médico do silicone. A comissão se prepara para votar projeto da Câmara que proíbe o uso do silicone líquido em seres humanos. O repórter Bruno Lourenço acompanhou o debate. Segundo as entidades médicas ouvidas na audiência, os estudos existentes desmentem que haja relação entre câncer ou outras doenças com as próteses de gel de silicone. Quanto ao uso do silicone líquido, ainda não há estudos conclusivos sobre os riscos do produto. O relator do projeto na comissão, senador Sebastião Rocha, já anunciou que abrirá uma exceção para o uso oftalmológico do silicone líquido e vai estudar o caso de uso dermatológico do produto. Quanto às próteses de gel de silicone, o senador afirma que ainda há controvérsia sobre os riscos dessas próteses para a saúde. Não há dúvida de que existem complicações que a gente chama locais, essas constatadas e admitidas pelos especialistas. E o que se discute, que é controvérsia, é se também pode acontecer complicações chamadas sistêmicas, como esclerose múltipla, câncer e outras doenças chamadas conhecidas como autoimunes. Essa é a discussão, essa é a discordância. O senador está estudando se inclui no projeto um dispositivo que obriga o paciente a assinar um termo de consentimento para a realização da cirurgia. Nesse termo, o paciente seria informado dos riscos do silicone ou de possíveis insucessos da cirurgia. O Senado começou a discutir hoje a proposta de emenda constitucional que garante a presença de mulheres no Supremo Tribunal Federal. A proposta é do senador Ademir Andrade, que conversou com a repórter Isa Barreto. Pela proposta, as nomeações dos ministros do Supremo Tribunal Federal devem obedecer o critério de alternância entre homem e mulher, de modo que não ocorram mais de 2 nomeações consecutivas de pessoas do mesmo sexo. De acordo com o senador Ademir Andrade, o artigo 5º da Constituição estabelece de forma clara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, segundo ele, na composição do Supremo não há e nunca houve uma única mulher no quadro de ministros. Com a iniciativa de assegurar a presença feminina na mais alta corte judicial do país, Ademir Andrade quer que o Congresso Nacional se preocupe em criar condições para ampliar a participação feminina em todas as esferas da vida pública. Apressar um processo que é natural, que é o do avanço da mulher em todo espaço de campo que ela deve ter direito, né? As mulheres são mais da metade do povo brasileiro e elas têm muitas restrições em vários campos, no campo do trabalho, que ganham menos, no campo da política, é só observar a representação política entre homens e mulheres e a desproporção é muito grande. O senador Jonas Pinheiro afirmou que é um erro dizer que a proposta do deputado Moacir Miqueleto vai aumentar o desmatamento na Amazônia. Ele diz que hoje os proprietários de terras na Amazônia já podem desmatar até 50% de suas terras, como propõe o relatório do deputado. Isso acontece porque, segundo Jonas Pinheiro, a medida provisória que trata do desmatamento está em vigor há mais de 4 anos. A medida provisória deixa bem claro exatamente isso. A propriedade em qualquer região do norte ou do norte do centro-oeste é 50% em qualquer propriedade e que reduz a 20% quando é área de cerrado. Considero essa vagareza do Congresso Nacional como uma forma de omissão e, portanto, uma irresponsabilidade e de uma atitude inaceitável. O senador Nabor Júnior voltou a pedir a criação de uma CPI no estado do Acre para apurar as denúncias de compra superfaturada de medicamentos. Segundo Nabor Júnior, o governador Jorge Viana e o Partido dos Trabalhadores não querem a CPI. Querem que apenas o Ministério Público faça as apurações. Em instantes, Moreira Mendes teme transformação de bancos regionais em agências de fomento.
Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O senador Gilvan Borges elogiou o governo federal pelo lançamento das cédulas de plástico de R$10. Gilvan Borges disse que se houver boa aceitação e vantagens em relação ao papel, todas as cédulas serão trocadas aos poucos pelas de plástico. O senador Moreira Mendes protestou contra a possível transformação dos bancos regionais federais em meras agências de fomento. Ele disse que se isso acontecer com o BASA, o Banco da Amazônia, vai ser um desastre para a região norte. É que, segundo Moreira Mendes, há 50 anos, o BASA financia o desenvolvimento da Amazônia. Como admitir a diminuição de um banco que prioriza os mini e pequenos produtores rurais e os micro e pequenos empresários, que conhece a importância desse segmento na economia amazônica? O presidente em exercício do Senado, senador Geraldo Melo, recebeu hoje o príncipe Norodom Ranariddh, presidente da Assembleia Nacional do Camboja. Esta é a primeira vez que uma alta autoridade cambodjana visita o Brasil. Segundo Geraldo Melo, existem interesses comerciais entre Brasil e Camboja. Nesse campo, o Brasil tem uma experiência bem sucedida, especialmente em alguns setores da agricultura, e o Camboja tem interesse em aprofundar relações conosco para, na medida do possível, receber apoio técnico e apoio mesmo operacional em alguns setores da agricultura. A sessão de hoje do Senado foi presidida pelos senadores Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Presidente da Câmara quer adiar votação do novo Código Florestal. O presidente da Câmara, Michel Temer, vai sugerir ao presidente do Congresso Nacional o adiamento da votação do projeto que modifica o Código Florestal. A decisão foi tomada hoje durante reunião com os líderes partidários que consideraram que a matéria precisa ser mais discutida pelos parlamentares e pela sociedade. No plenário, vários deputados debateram a questão. Pedro Wilson, do PT goiano, alertou a sociedade para os riscos ao meio ambiente caso seja aprovado no plenário o parecer da comissão mista sobre o novo Código Florestal, apoiado pelos ruralistas e que incentiva o desmatamento da Amazônia. Pedro Wilson propôs a rejeição do relatório por beneficiar madeireiros e latifundiários, mas provocar a perda da biodiversidade, defendendo ainda a proposta do CONAMA, que inclui as bacias hídricas, comunidades de preservação e indeniza os proprietários que queiram preservar a floresta. Também Aloysio Mercadante, do PT paulista, repudiou o projeto que altera o Código Florestal, diminuindo as áreas de proteção ambiental e permitindo o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. A derrubada de florestas não vai resolver o problema da agricultura brasileira, afirmou Mercadante, lembrando que existem várias áreas próprias para o cultivo que não estão sendo utilizadas, faltando apenas investimentos e assistência técnica. João Magno, do PT mineiro, também advertiu para os danos à Mata Atlântica e à Amazônia se o parecer da comissão mista for acatado pelo Congresso. Consta do relatório que áreas de até 10 hectares da Mata Atlântica possam ser reflorestadas, o que levará à destruição da maior reserva de biodiversidade do país, condenou João Magno. Coriolano Salles, do PMDB baiano, igualmente manifestou-se contra as alterações no Código Florestal aprovadas em comissão mista do Congresso. A exploração racional da floresta, disse Coriolano Salles, pode gerar emprego e renda enquanto a depredação é caminho pavimentado para a miséria. Mas o deputado Agnaldo Muniz, do PPS de Rondônia, afirmou que a proposta de preservar 80% da cobertura vegetal nativa nas propriedades inviabiliza o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Por exemplo, no estado de Rondônia, que é o meu estado, eu quero falar com muita propriedade, com a situação que está hoje, nós ficamos com 51% de área de preservação. Já são reservas ecológicas, reservas indígenas, 51%. Ultrapassa um pouquinho de 51% do estado. Se nós ainda formos ter mais 80% de preservação, isso quer dizer que os outros 49%, quanto que é que vai sobrar para nós trabalharmos?
No caso do Cerrado, Aguinaldo Muniz acredita que há pressão estrangeira para reduzir a competitividade da produção agrícola da região no mercado internacional. A nossa produção e com o escoamento do nosso produto, a saída para o Pacífico, a saída para o Oceano Atlântico, que estamos discutindo ali, a saída para fora, para comercializar com outros países, veja bem, reduz o preço por saca, que coloca nós em condições de competitividade no mercado internacional de forma extraordinária. O deputado Alexandre Cardoso, líder do PSB, denunciou que mais de R$1 bilhão em contribuições do ITR foram sonegados da Receita Federal nos últimos 3 anos. O líder do PSB solicitou informações à Receita Federal sobre o Imposto Territorial Rural, incluindo os lançamentos e os efetivos pagamentos, delatando que o órgão do governo não está agindo com eficiência para evitar a sonegação de impostos no setor rural. Carlos Dunga, do PMDB da Paraíba, registrou reunião na última segunda-feira em Petrolina da Comissão de Transposição do Rio São Francisco. Dunga destacou a participação de vários parlamentares da bancada do Nordeste que concluíram pela necessidade urgente da transposição e da revitalização do Velho Chico para atender ao semiárido da Paraíba. João Grandão, do PT, comentou a atuação pioneira do governo do Mato Grosso do Sul frente aos recursos hídricos. Na avaliação de João Grandão, o governador Zeca, do PT, consegue implantar projetos realistas para a preservação dos mananciais de água do estado. Milton Temer, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a decisão do governo federal que despejou assentados no Paraná e classificou 14 trabalhadores rurais na Lei de Segurança Nacional. Afirmando que o PT vai tomar providências para defender os trabalhadores rurais, Milton Temer explicou que o assentamento do Paraná já estava ocupado há mais de 10 anos. Mas Lael Varela, do PFL Mineiro, registrou as denúncias da imprensa neste final de semana que demonstram que o MST recolhe 3% sobre os recursos enviados pelo governo para os assentados. Além disso, enfatizou Varela, no caso das cooperativas do MST, a retenção dos recursos chega a 50%, o que representou em relação à Coagri do Paraná um desvio de R$3 milhões. CPI investiga roubo de cargas. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou a instalação no Senado Federal da CPI que vai investigar o roubo de cargas, lembrando que no ano passado ocorreram 4.200 assaltos com prejuízos estimados em R$300 milhões. Nos últimos 5 anos, disse Marçal Filho, esse tipo de crime aumentou em 93%. Pedro Chaves, do PMDB, elogiou o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, por anunciar o edital para a construção do trecho da ferrovia Norte-Sul entre os municípios goianos de Senador Canedo e Porangatu. Goiás, sem dúvida nenhuma, vai inserir no mercado internacional, porque os nossos produtos chegarão aos portos de exportação com preços bem mais competitivos depois da implantação da ferrovia Norte-Sul. Temístocles Sampaio, do PMDB, reclamou a liberação de recursos para a recuperação das rodovias federais no Piauí. Segundo Temístocles Sampaio, estão comprometidas em diversos trechos as rodovias BR 343, 230, 316, 20, 407 e 348. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, anunciou a aprovação hoje na Comissão de Viação e Transportes da Câmara de requerimento de sua autoria para a realização de audiência pública com a participação das 4 maiores companhias aéreas. A audiência tem como objetivo debater a crise na aviação civil brasileira e contará também com a presença da presidente do Sindicato dos Aeronautas, Graziela Baggio. Pedro Pedrocian, do PFL, elogiou a 3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal e o superintendente Celso Costa Preza, que elaborou um plano eficiente de fiscalização da malha rodoviária de Mato Grosso do Sul. Pedrocian afirmou que os resultados foram excepcionais, não tendo sido registrado qualquer bloqueio no estado. Deputado quer processos do Banco Central na internet. Pedro Eugênio, do PPS de Pernambuco, sugeriu ao Banco Central que divulgue os processos administrativos e punitivos através da internet. Pedro Eugênio, que é membro da Comissão de Finanças da Câmara, quer evitar situações como a do desaparecimento do processo do Banco Nacional. E isso nos chamou a atenção. Nós pedimos uma reunião com o Banco Central, que foi feita, e a partir dessa reunião, um dos pontos que me parece importantes para
que haja acompanhamento efetivo de todos esses processos, são numerosos processos que existem no Banco Central tramitando em diversas instâncias, para que eles não fiquem um ou outro que seja demorando tempo demais em determinado local, que eles realmente sejam céleres, é que haja a plena divulgação. Fernando Coruja, do PDT catarinense, questionou declarações do ministro da Fazenda, do presidente da República e do presidente do FMI, afirmando que o país deve fazer mais investimentos na área social. A atual política econômica tem prejudicado a população mais pobre, afirmou Fernando Coruja, acusando o governo de não atender aos anseios populares. Geraldo Simões, do PT baiano, comentou que no pronunciamento do presidente da República, que ele declarou que o Brasil ainda atravessa dificuldades, o chefe do executivo não mencionou o parágrafo que tratava da concentração de renda no país. Arnaldo Faria de Sá, do PPB paulista, lamentou que durante a discussão sobre o salário mínimo não se tenha tentado estabelecer um aumento para os aposentados e os pensionistas. Faria de Sá afirmou ainda que os benefícios de caráter social pagos pelo Fundo Previdenciário, apesar de justos, deveriam ser retirados de outra fonte para não prejudicar o pagamento dos que contribuíram durante muitos anos. Jafeu Rosa, do PSD Capixaba, discorreu sobre as desigualdades existentes no país, ressaltando que os esforços empreendidos pelo governo são insuficientes para colocar o Brasil no primeiro mundo. Walter Pinheiro, do PT baiano, comparou o número de servidores públicos ingleses com o do Brasil, divulgando que lá existem 91 funcionários para cada 1.000 habitantes. Enquanto isso, para cada grupo de 1.000 brasileiros, disse Walter Pinheiro, existem 8 servidores públicos numa demonstração clara de desmonte da máquina pública. Valdir Pires, do PT baiano, manifestou-se solidário com a paralisação do funcionalismo, que pretende acabar com a política de desmonte do serviço público promovida pelo Executivo. Valdir Pires cobrou reajuste salarial para a categoria há 6 anos sem aumento, contestando que faltem recursos, pois o governo sempre dispõe de dinheiro quando se trata do pagamento da dívida externa. Aloísio Santos, do PSDB, destacou o processo de fusão de empresas no Espírito Santo, salientando o aspecto empresarial. Na visão de Aloísio Santos, o Espírito Santo tem muito a oferecer para a implantação de empresas novas e também no estímulo ao crescimento das que já existem e que se unem por meio de fusão. Alcione Ataíde, do PPB Fluminense, elogiou o trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas em relação às pesquisas sobre grupos etários e sua importância econômica. Alcione Ataíde disse que os estudos do IBGE permitem ao governo tomar decisões melhores em implantar projetos sempre atuais e adequados à complexidade da formação humana brasileira. Alex Canziani, do PSDB do Paraná, elogiou o evento encerrado nesta segunda-feira na capital federal sobre as potencialidades do turismo brasileiro. Alex Canziani disse que com a divulgação que o evento recebeu, o povo pôde verificar quem deseja realmente uma indústria do turismo forte e competitiva no país. Deputada quer que CPI conclua investigações de laboratórios. Vanessa Graziotin, do PCdoB amazonense, afirmou que a CPI dos medicamentos não pode encerrar seus trabalhos sem antes investigar todas as denúncias que foram encaminhadas à comissão. Vanessa Graziotin lembrou a aprovação da quebra de sigilo fiscal e bancário de 21 laboratórios, que pode permitir avaliar com clareza o abuso praticado no reajuste de preços dos remédios. Paz Landim, do PFL, solicitou ao ministro da Saúde, José Serra, mais recursos para o combate a epidemias no município de João Costa, interior do Piauí. Paz Landim elogiou os estudos de técnicos do Rio de Janeiro, mas manifestou preocupação de que a burocracia em Brasília dificulte a liberação de verbas. Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, considerou extemporânea a decisão do ministro da Saúde de demitir Roberto Gurgel da chefia do Hospital João Alves, que o médico vinha dirigindo há 5 anos. A demissão do Dr. Gurgel é uma perda para o governo Albano Franco, lamentou Jorge Alberto, frisando que conhece a idoneidade do médico que revolucionou a administração do Hospital de Sergipe. Feu Rosa, do PSDB Capixaba, cobrou a definição de um sistema de fiscalização sobre a qualidade e o preço da merenda escolar que assegurem a punição de empresas como a Nutrix.
A empresa, disse Felrosa, é uma das acusadas de superfaturar preços e de oferecer produtos com teor nutritivo inferior ao das especificações, tanto que para o deputado é um crime de lesa pátria. Darcísio Peronde, vice-líder do governo e membro do PMDB gaúcho, registrou a aprovação hoje da PEC que vincula recursos para o setor de saúde na Comissão de Justiça do Senado. Peronde, que foi relator da proposta na Câmara, espera que o Senado aprove a proposta de emenda constitucional no mês de junho. Isso deve colocar, quando aprovado no plenário, que está marcado para o dia 7 de junho, a última votação, deve colocar no mínimo mais 7 bilhões de reais. Os municípios, os estados e a União para a saúde pública no Brasil. E o que é importante, estará escrito na Constituição Federal, recursos carimbados, vinculados, permanentes para postos de saúde, para remédio nos postos, para agências de saúde e para os hospitais de todo o Brasil. Deputados querem combater a prostituição. Pedro Canedo, do PSDB goiano, propôs emenda à Constituição com o objetivo de coibir a prostituição infantil disseminada em toda a sociedade através de quadrilhas especializadas no tráfico de crianças vítimas da miséria e da violência doméstica. Canedo enfatizou que sua proposta, subscrita por todos os líderes e mais de 300 deputados, acrescenta ao artigo 243 da Constituição que todos os bens apreendidos dos contraventores sejam revertidos para o Fundo de Combate à Prostituição Infantil. Já o deputado Oliveira Filho, do PSDB do Paraná, defendeu o projeto de sua autoria que proíbe a divulgação pelos jornais de anúncios ditos como de acompanhantes, mas que na realidade, segundo o parlamentar, escondem a prostituição e o tráfico de drogas. Além disso, afirmou Oliveira Filho que não é possível que esse tipo de anúncio invada os lares brasileiros sem qualquer controle. O meu projeto visa coibir esse tipo de coisa nos jornais para que não fique tão assintoso e tão agressivo às famílias, às pessoas que não querem se deparar com isso. Porque as pessoas que gostam disso, elas têm as revistas especializadas, são revistas lacradas, vão na banca, compra, não vende para menores de 18 anos, pelo menos, não pode vender, é proibido, mas assim, qual é a diferença que tem das revistas pornográficas que estão nas bancas de jornais, oferecendo acompanhantes, mulheres, homens, etc.? Dr. Rosinha, do PT, acusou o Poder Judiciário do Paraná de ser aliado do governador Jaime Lerner contra os movimentos populares. De acordo com o Dr. Rosinha, é um absurdo a Justiça paranaense dar liminar de interdito proibitório contra aqueles que precisam de amparo das autoridades e não da truculência e arrogância governamental. José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, homenageou os 75 anos de vida do jurista Raimundo Faoro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no último dia 27 de abril. José Antônio considera a obra Os Donos do Poder, escrita por Raimundo Faoro em 1957, como um dos textos de referência sobre a história brasileira. Léo Varela, do PFL Mineiro, afirmou que o drama vivido nos Estados Unidos pelo menino Elian representa um símbolo vivo do sofrimento do povo cubano há 41 anos oprimido pela ditadura de Fidel Castro. Temístocles Sampaio, do PMDB piauiense, saudou todas as mães do país pela passagem do seu dia comemorativo, lembrando os primórdios da celebração na Grécia Antiga e sua primeira realização no Brasil em 1918. Caio Riela, do PTB Gaúcho, registrou reunião realizada em São Paulo de vários parlamentares, defendendo a candidatura do deputado Severino Cavalcante à presidência da Câmara. Segundo Caio Riela, a candidatura de Severino Cavalcante representa o respeito aos interesses dos deputados e não a um nome imposto pelo Poder Executivo. Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou a solicitação feita pela Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ao Papa João Paulo II, no sentido de apreciar o processo de beatificação de Dom Antônio Almeida Lustosa, Padre Cícero Romão Batista e Padre José Ibiapina. Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou o falecimento recente de Celso Rui de Almeida, ex-militante do partido e ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Alceste Almeida, do PMDB de Roraima, registrou a viagem de uma comitiva parlamentar à Amazônia a convite do Ministério da Defesa para conhecer o Calha Norte e defendeu a continuidade do projeto. O desfile na base do Pico da Neblina, com soldados seguidos por índios Yanomamis, em seu compasso característico, adornados, carregando a bandeira nacional,
comoveu a comitiva, elevando o sentimento patriótico, concluiu Alceste Almeida. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, defendeu o projeto de sua autoria que regulamenta o uso, as transações e o acesso a órgãos públicos na rede de computadores, incluindo a internet, para evitar prejuízos aos usuários. E atenção! O presidente Michel Temer vai reunir os líderes partidários na próxima semana para negociar pontos de conflito em torno da proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados. Michel Temer participou hoje à tarde de reunião com o presidente Fernando Henrique, o ministro da Fazenda Pedro Malan e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Também estavam presentes o secretário-geral da Presidência, Aloísio Nunes Ferreira, e o líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira. No encontro, o governo manifestou total apoio à conclusão da reforma tributária que propõe desonerar a produção, ampliar a base de arrecadação e diminuir a carga de impostos. Segundo Michel Temer, a participação ativa do governo ajudará a evitar dificuldades políticas, agilizando a votação da proposta. Votação. O plenário aprovou hoje o substitutivo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei que define os crimes praticados contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o texto aprovado, os prefeitos e governadores que desrespeitarem os princípios fiscais referentes a gastos públicos poderão ser condenados com penas de reclusão ou detenção de 1 a 4 anos. No encerramento desta edição, os deputados estavam votando os destaques apresentados ao projeto. Últimas notícias. Ricardo Berzoini, do PT paulista, requereu ao governo federal o reajuste da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, vigente desde 96 e que onera indevidamente os contribuintes.